E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, por que você faz a introdução? Gente, como sempre tem novas pessoas chegando aqui no perfil e eu sempre tenho que estar falando, porque sempre tem comentários desse tipo, eu faço a introdução por quê? Porque o nosso amigo aqui, nosso amigo Tutube, ele mudou as diretrizes de comunidade e agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Então, eu tive que vir aqui colocar minha cara belíssima, cheia de filtro, pra vocês me verem, entendeu? Não é porque eu quero, não é porque eu gosto de ficar falando aqui, mas é uma necessidade pra poder manter o meu canalzinho. E, gente, a história de hoje, eu já vou falar sobre a narração. A narração é totalmente fictícia. Essa narração vai estar muito óbvia mesmo. Totalmente fictícia, lelé da cuca. Mas eu gostei bastante da história. Confesso que eu acho que em parte da história, ela teria bastante andamento para ser uma história BL, mas não, gente, não é um BL, é um casal mesmo. Eu queria muito achar BL pra vocês, tenho bastante aqui gente da comunidade que gosta de BL, mas BL, gente, é muito difícil achar. Eu acho que é muito difícil mesmo os escritores chineses, coreanos, etc., fazerem sobre esse tema. Então é por isso que eu não trago. Eu acho que eu só trouxe 3 histórias BLs aqui. Infelizmente, não é porque eu quero, porque eu não acho mesmo, galera. Eu não acho. Se eu achasse, teria uma playlist aqui só de BL. Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. E não se esqueçam de curtir, tá? De ipar, que é hypar. Pra quem não sabe, ipar é assim: você curte e depois vai aparecer a opção ipar. É de graça, sem qualquer custo pra você, 3 vezes na semana, tá? Um beijo e até logo! No momento em que conectei o carregador ao celular, ouvi um gemido abafado e indescritível vindo do escritório. Fileiras de telas de comentários flutuando diante dos meus olhos indicavam que meu chefe agora estava fisicamente ligado ao meu telefone. Sem me convencer, conectei e desconectei o carregador algumas vezes para conferir. De repente, com um baque alto, meu chefe caiu no chão, o rosto corado, o corpo tremendo enquanto arfava. A expressão dele ficou fria enquanto me encurralava, rangendo os dentes e sibilando: "Se você tiver coragem, brinque comigo diretamente. Se não, pare de mexer no seu maldito telefone." Minha mão tremia de nervosismo, e minha unha bem cuidada arranhou suavemente a tela. Sua respiração falhou bruscamente. O desejo que ele tentava desesperadamente reprimir voltou, e os cantos de seus olhos ficaram de um vermelho intenso. Esta proposta foi rejeitada. Leve de volta e refaça. Minha proposta, que levou 3 dias e 3 noites de trabalho para ser concluída, foi rejeitada instantaneamente. Olhei furiosamente para a tela do celular e respondi: "Entendi." Seja gentil ao cutucar, amor. O protagonista sente tudo o que você faz com o seu celular. Tão quente. Agora mesmo, enquanto carregava o celular, o protagonista já estava tão tomado de prazer que seus olhos perderam o foco. "Promete que você vai direto ao ponto, tá? Não nos faça esperar muito." Esfreguei os olhos, incrédula, mas as fileiras de comentários continuavam rolando na minha visão. Será que eu estava alucinando por fazer horas extras demais? Isso não podia continuar. Abri rapidamente meu chat com meu chefe, Marcus Blackwood, e digitei uma mensagem trêmula. "Senhor Blackwood, preciso tirar licença para ir ao hospital." O status mudou rapidamente para digitando. Fiquei olhando nervosamente para a caixa de bate-papo, meus dedos acariciando inconscientemente a tela. Outra fileira de palavras apareceu diante dos meus olhos. Ele está se excitando de novo. Quando a protagonista está nervosa, ela gosta de pegar coisas ao seu redor. Aposto que ele está desejando que ela toque mais forte agora. Olhando para os comentários, senti uma compulsão estranha e pressionei a tela com força. No segundo seguinte, Marcos enviou uma mensagem: "Se você estiver doente, vá se tratar. Pare de brincar com o celular." Ele estava fisicamente conectado ao meu celular. Olhei para o telefone levemente quente em minha mão, incrédula. Não podia ser. Admiti que Marcos era exatamente meu tipo ideal, mas como líder, ele era muito exigente, meticuloso no trabalho e extremamente rigoroso com seus subordinados. Tive alguns pensamentos românticos sobre ele quando se transferiu para a empresa, mas agora tudo o que sentia por ele era ressentimento como trabalhadora. Vai ser tão empolgante se a protagonista for para o escritório agora. O senhor Blackwood deve estar tão apressado que até parece sair faísca. Os comentários na tela eram caóticos, todo mundo me incentivando a ir ao escritório do Marcos só pelo drama. Engoli em seco, e imagens indescritíveis vieram à minha mente. Meu rosto ficou instantaneamente vermelho como um lagostim cozido. Mas meus pés se moveram involuntariamente até a porta do escritório. "Senhor Blackwood, estou aqui para o aviso de licença."
Houve silêncio lá dentro por um longo momento. Após um leve farfalhar, Marcos finalmente disse: "Entre." Não hesitei e empurrei a porta. Atrás da mesa, as pontas das orelhas dele pareciam um pouco vermelhas, e sua gravata, normalmente impecável, pendia frouxa no pescoço. Os óculos de armação dourada que costumavam estar em seu rosto não estavam mais à vista. Inspirei discretamente. Havia um cheiro diferente do habitual no escritório. "Sr. Blackwood, você está usando perfume?" A mão de Marcos congelou no meio do movimento. Ele soltou um quase imperceptível e colocou a folha de papel sobre a mesa. A tela de comentários explodiu com atividade. O Sr. Blackwood obviamente precisa de perfume para disfarçar aquele cheiro estranho depois de fazer algo errado. Se a protagonista desse mais alguns passos à frente agora, talvez ela veja a braguilha dele aberta. O Sr. Blackwood realmente faz jus à sua reputação. Olhando para os comentários flutuantes e para a vermelhidão ainda presente nas orelhas de Marcos, uma ideia maliciosa surgiu de repente na minha cabeça. Dei 2 passos à frente, inclinando-me perto dele. "Sr. Blackwood, tenho algumas ideias novas sobre essa proposta." Quando me aproximei, o corpo de Marcos ficou rígido e sua voz soou um pouco distorcida. "Não chegue mais perto." Olhei para ele com inocência fingida, a ponta do dedo pressionando a entrada de carregamento do telefone. "Sr. Blackwood, você está bem?" Marcos soltou um gemido abafado. Um rubor se espalhou do pescoço até as orelhas, e uma fina camada de suor surgiu em sua testa, como se tivesse saído de água fervente. "Sr. Blackwood, você está com febre?" Perguntei com preocupação fingida. O pomo de Adão de Marcos subiu e desceu, e sua voz ficou mais rouca a cada segundo. "Saia." Ao ver a aparência contida de Marcos, senti um alívio há muito perdido. "Você é mesquinho, faz a gente trabalhar demais e nos explora." A tela de comentários à minha frente ficou animada novamente. A protagonista não deveria ser uma coelhinha indefesa? Por que ela parece mais ardilosa do que o protagonista? Isso é tão satisfatório que quero ver cenas mais intensas agora. O protagonista precisa assumir o controle e prendê-la o quanto antes. Fiquei olhando para os comentários completamente perplexa. Assumir o controle? Prendê-la? E aquilo. Quando pensei em fazer isso com Marcos, bem, talvez não fosse tão ruim assim. Meu rosto queimou instantaneamente. Vendo que Marcos estava de cabeça baixa e não havia notado meu constrangimento, peguei a folha de papel da mesa e saí do escritório. Corri de volta para meu cubículo e bebi um copo grande de água até conseguir me acalmar. Espera aí, pessoal, por que tenho a sensação de que a protagonista conhece o enredo? Tudo o que aconteceu hoje foi fantasioso demais. Depois de um momento de hesitação, peguei uma caneta e escrevi algumas palavras grandes em um papel. Posso ver o que vocês estão dizendo. Reddit Contos e Afins. A tela de comentários explodiu instantaneamente, rolando rapidamente diante dos meus olhos. Você consegue ver nossos comentários? Não é à toa que a protagonista está tão esperta hoje e até ousou provocar o protagonista. Isso ficou ainda mais empolgante. Na verdade, nos tornamos parte das preliminares do casal. Juntei as peças do chamado enredo a partir dos poucos comentários seguros que apareciam na tela. O mundo em que estávamos era um romance enorme e mal escrito. O protagonista, Marcos, se apaixonou por mim à primeira vista. Por acaso, ele compartilha sensações físicas com meu celular. Sob minha série de provocações inconscientes, o amor e a possessividade dele ficaram mais fortes. No fim, ele não conseguiu mais se conter e me trancou. E eu, durante esse cativeiro, acabei me apaixonando por ele e me entreguei de bom grado. Isso é melodramático demais. Olhei para esse enredo, sem palavras. Mesmo que Marcos pareça o tipo de patife cavalheiresco de que eu gosto, ele não pode realmente ser um patife. Fiquei deitada na cama, desesperada, pensando por muito tempo, mas sem conseguir encontrar uma forma de lidar com Marcos. A tela de comentários começou a tentar me convencer também. O Sr. Blackwood é bonito e rico. Apenas se entregue a ele. Em vez de resistir em vão, apenas se renda. Queremos ver romance proibido. Ding dong. Um som de notificação trouxe meus pensamentos de volta. Abri cuidadosamente a janela de chat com Marcos. Está se sentindo melhor? Graças a você, Sr. Blackwood. Estou muito melhor. Desde que descobri que ele compartilha sensações com meu celular, usei apenas cerca de 20% da minha força para digitar cada palavra, com medo de machucá-lo. O status mudou rapidamente para digitando do de novo, mas nenhuma mensagem apareceu por um bom tempo. Depois de um tempo, Marcos finalmente enviou uma mensagem sarcástica. Você valoriza tanto seu celular? Nem consegue bater nele com força? Fiquei olhando para a tela sem expressão. Forte demais é errado, fraco demais é errado. O que exatamente Marcos quer? Garota boba, ele está enlouquecendo de prazer. Quanto mais você digita, mais feliz ele fica. Por favor, aperte esse telefone com força, não tenha pena dele. Quantas vezes foi hoje? Marcos não está cansado? Fiquei completamente sem palavras. Está tudo realmente bem no Blackwood Group? Como ele pode não pensar em mais nada o dia todo? Suspirei e digitei algumas palavras com firmeza. Sim, meu celular parece estar quebrado. Pretendo comprar um novo amanhã. O outro lado ficou em silêncio por um longo tempo. Quando achei que Marcos não responderia,
uma ligação chegou de repente. Por que você vai trocar de celular? A voz de Marcos soou um pouco estranha, e parecia haver o som de água vindo do lado dele. O que o senhor está fazendo, Sr. Blackwood? Não respondi à pergunta dele. Em vez disso, devolvi a pergunta. Marcos não falou. Os sons de respiração no telefone pareciam mais pesados. Não troque de celular. Muitos dados da empresa estão nele. Seria inconveniente. Ao ouvir a voz dele, eu nem precisava pensar para saber o que ele estava fazendo. Mas... comecei. Porém, Marcos me interrompeu. Não troque de telefone. Vou aumentar seu salário em 2.000 por mês. 2.000? Imediatamente mudei para um tom bajulador, pronta para tratar Marcos como um deus. Chefe, o que o senhor quiser que eu digo agora mesmo. Do outro lado, Marcos tossiu levemente. Aperte com força a área perto da entrada de carregamento, ou pode apenas acariciá-la. Então, conte-me suas novas ideias sobre a proposta de hoje. Eu só queria provocá-lo naquela hora. Na verdade, não tinha nenhuma ideia nova. Suspirei, resignada, peguei uma pilha de documentos e comecei a relatar o trabalho, um pouco hesitante. Minhas mãos não ficaram paradas, apertando a entrada de carregamento em um momento e tocando na tela no seguinte. A respiração do outro lado ficou mais pesada. Só terminei o relatório quando meu braço já doía de tanto segurar o telefone. Sr. Blackwood, terminei o relatório. De repente, o som de água corrente veio do lado de Marcos, abafando sua voz. Demorou um pouco até a água parar. Sua voz soou mais normal, embora a respiração ainda estivesse irregular. Bom relatório. Vá ao financeiro amanhã e receba o dobro do seu salário. Marcos parecia estar de bom humor, até sua voz soava mais suave. Estou sem palavras. Esse sortudo ficou empolgado com isso de novo. Ouvindo a voz dela por mais de 1 hora enquanto fazia aquilo, ele finalmente... Os protagonistas de romances geralmente não aguentam 7 dias e 7 noites? A tela se encheu de comentários. Esfreguei minha mão dolorida, respirei fundo e perguntei. Senhor? Blackwood, o senhor está bem? O senhor parecia ofegante agora há pouco. Quer que eu chame um médico? Marcos ficou em silêncio por um momento, depois pigarreou. Estou bem. Eu estava me exercitando agora há pouco e ouvi seu relatório ao mesmo tempo. Você acredita que ele estava malhando ou acha que eu sou Júlio César? Olá, Júlio. Você realmente é disciplinado, Sr. Blackwood. O canto da minha boca se contraiu enquanto eu oferecia um elogio pouco convincente. Inesperadamente, Marcos respondeu com toda a seriedade. Sempre me dediquei a manter minha forma física. Se não acredita em mim, pode vir ver por si mesma amanhã. De repente, lembrei da vez em que, durante um evento da empresa em um resort de águas termais, vi Marcos trocando de roupa por acaso. Aquele cinto de Apolo, aqueles abdominais bem definidos. Caramba, a silhueta dele era pura perfeição. Baba escapou do canto da minha boca involuntariamente. Vendo que eu não falava havia um tempo, Marcos soou um pouco frustrado. Não foi isso que eu quis dizer. Apenas lembre-se de chegar no horário amanhã. Com isso, ele desligou. Fiquei olhando fixamente para a tela preta, enquanto uma onda repentina de raiva inexplicável crescia dentro de mim. Nem o Rei Midas deveria ser tão rude. Bati e deslizei o dedo furiosamente pela tela, para cima e para baixo, só então me sentindo um pouco aliviada. Parece que o protagonista está se envolvendo de novo. Com a personalidade vingativa dele, com certeza vai encurralar a protagonista no escritório amanhã e se vingar do que aconteceu hoje. Será que finalmente vamos ver a parte íntima? No dia seguinte, cheguei à empresa com 2 olheiras enormes. Acordei com o corpo todo dolorido, mais exausta do que se tivesse corrido uma maratona. Enquanto isso, Marcos já estava na sala de conferências, presidindo a reunião, tão disposto e impecável que senti uma pontada de inveja. Será que o protagonista vai conseguir alguma reação mesmo com tanta gente aqui? Influenciada pelos comentários, cutuquei meu celular com força e comecei a conversar com a colega ao lado. O chefe conduzia a reunião na frente, enquanto nós duas estávamos distraídas no fundo. Conversamos pelos celulares, e por um momento, quase esqueci da conexão entre meu telefone e meu chefe. Ainda conversando, mana, o pescoço do protagonista está tão vermelho que parece que vai sangrar. Não se preocupe, a protagonista tem seu próprio ritmo. A tela à minha frente me trouxe de volta à realidade, e só então percebi que a sala estava completamente silenciosa. Marcos me encarava com uma expressão sombria, um rubor estranho se espalhando pelas pontas das orelhas. Todos para fora. Sophie Miller, fica. Os sons da noite anterior vieram à minha mente no pior momento possível. Meu rosto queimou, e apertei o celular na mão sem perceber. As pupilas de Marcos se contraíram. Seus dedos pressionaram os documentos com força, amassando o papel liso. Observei em silêncio, desesperada, enquanto meus colegas lançavam olhares de pena antes de sair. Quando todos foram embora, Marcos se levantou e abaixou as persianas da sala. Com expressão séria, caminhou em minha direção, passo a passo, até me prender contra a mesa de conferência. Com a mente acelerada, olhei para os lábios dele, a menos de 10 centímetros de distância, e engoli em seco. Tão macios. Eu realmente quero beijá-los. Uma risada suave veio acima de mim. Já se divertiu o suficiente? Fale. Coloquei a mão em seu peito, tentando empurrá-lo, mas ele interpretou errado e segurou minha mão, guiando-a para baixo. Eu disse que você podia conferir meus resultados de treino.
Sentindo a firmeza sob minha mão, tive a impressão de que todo o meu corpo estava em chamas, e minha voz saiu mais baixa. Sr. Blackwood, acho que um relacionamento saudável deve começar com um buquê de flores. Eu não podia rejeitar um homem como Marcus, mas também não queria me tornar um pássaro preso, como os comentários sugeriam. Marcus fez uma pausa, soltou minha mão e deu um passo para trás. Você tem razão. Fui apressado demais. O protagonista está pronto para avançar, enquanto a protagonista ainda finge inocência. Com esse clima, não seria melhor diminuir a distância a 0? Essa história de romance inocente está prestes a mudar. Ao ver Marcus se afastar, finalmente soltei um suspiro de alívio. Então, Sophie, você aceita meu cortejo? Marcus tirou os óculos de armação dourada, e um leve sorriso apareceu em seu rosto. Pelo que lembro da história original, quando os óculos saem, é o sinal. Esse sorriso é de um verdadeiro predador. Olhei para ele com cautela, mas seus olhos estavam cheios de sinceridade. Ignorei os comentários dizendo que eu estava caindo na armadilha dele. Sorri e assenti. Se começarmos com um relacionamento normal, eu não deveria acabar presa, certo? Mas, ao anoitecer, percebi que estava completamente enganada. Marcus não fez nada fora dos limites, mas me fez ligar para ele novamente para relatar o trabalho. Sempre segui o princípio de não falar de trabalho fora do expediente, mas abri uma exceção para ele. Sr. Blackwood, eu realmente terminei o relatório. Olhei para a foto de perfil piscando, com vontade de chorar, mas sem conseguir. Me chame pelo meu nome. Marcus, por favor, pare de explorar nós, trabalhadores. Deixe-me descansar. Por favor. Não sei qual frase o desencadeou, mas um gemido abafado veio do outro lado. Não leva nem um segundo para entender o que ele está fazendo. Ele adora ouvir a protagonista implorar. Nem o maior protagonista aguentaria isso, certo? Suspirei impotente. Já eram vários dias seguidos. Mesmo que Marcus aguente, minhas mãos estavam doloridas, e minha cabeça parecia prestes a explodir. Por causa desses relatórios noturnos, eu nem ousava relaxar durante o dia, quebrando a cabeça para pensar no que dizer à noite. Eu estava no meu limite. Sr. Blackwood, você está se exercitando de novo? Por que sempre faz isso à noite? Marcus soltou um longo suspiro, e o som de tecido se movendo veio pelo telefone. Estou lá embaixo, na frente da sua casa agora. Sophie, há algo que quero te confessar. Ao ouvir as palavras de Marcus, minha pálpebra tremeu violentamente, e uma premonição inquietante surgiu no meu peito. Corri até a janela e, de fato, vi Marcus parado lá embaixo, ereto, com a postura impecável. Sophie, posso subir? A protagonista está convidando o lobo para dentro da toca? Por favor, façam isso logo. Hesitei por um bom tempo, mas vendo Marcus ali, não tive coragem de recusar. Sophie, está frio aqui fora. Como se sentisse meu olhar, ele ergueu a cabeça em direção à minha janela. Soltei quase inaudível, desliguei o telefone e esperei nervosamente perto da porta. A batida fez meu coração disparar. Era agora? Ia mesmo acontecer? Com a mente em turbilhão, abri a porta. Marcus estava de sobretudo preto, os óculos de armação dourada escondendo o olhar. Meu nervosismo e medo se transformaram imediatamente em atração. Ele era exatamente meu tipo. Podemos conversar lá dentro? Assenti várias vezes e me afastei para deixá-lo entrar. O protagonista definitivamente se arrumou para isso. O objetivo dele hoje é conquistá-la. Tentei ignorar os comentários flutuando diante dos meus olhos e segui Marcus até o sofá. Ele não parecia nem um pouco constrangido, agindo com mais naturalidade do que se estivesse na própria casa. Sophie, tem algo que preciso te contar. Meu coração disparou. Ele vai se declarar? Ou vai fazer alguma exigência absurda? Lutei comigo mesma por um momento. Se não fosse algo exagerado, talvez eu aceitasse. Marcus se inclinou de repente, e o aroma fresco dele me envolveu. Mas ele não fez mais nada. Senti o olhar intenso dele sobre minha cabeça. O que foi? Gaguejei. Na minha mente, eu já estava em pânico por não ter camisinha em casa. Marcus então se abaixou e pegou o celular da minha mão. Eu estava tão nervosa que nem percebi que o segurava com força demais, deixando marcas na tela. Sophie, acho que desenvolvi uma conexão sensorial com o seu celular. Olhei para ele confusa. Isso não era óbvio? Ele veio até minha casa no meio da noite só para dizer isso. Senti até uma ponta de decepção. Garota, ele não sabe que você já sabe. Se ele descobrir que tudo foi de propósito, vai te punir severamente. Os comentários me trouxeram de volta à realidade. Rapidamente fingi surpresa e perguntei. Conexão sensorial? Como assim? Marcus me lançou um olhar desconfiado. Tudo o que você faz com o telefone, eu sinto. Cobri a boca, fingindo choque, e olhei para ele. Então é por isso que você não queria que eu trocasse de celular. Mas, se sabia, por que pediu para eu fazer mais força naquela vez? Marcus não respondeu, mas seus olhos demonstraram que ele havia entendido algo. Essa atuação está péssima. Você está perdida. Ele é o mais esperto da história. Agora já era. Ao ver os comentários e o leve sorriso de Marcus, senti que ia desmaiar. Ele se aproximou passo a passo. Instintivamente, recuei até cair sentada no sofá. Marcus se inclinou, me prendendo contra as almofadas. Então você sabia o tempo todo, e estava brincando comigo. Soltei uma risada nervosa.
Se eu dissesse que não sabia, você acreditaria? Você escondeu a verdade e me fez passar vergonha na reunião. E agora ainda mente. Marcos suspirou. Você realmente não se comporta. Talvez eu devesse te manter por perto, para que só eu possa te ver. Ao ouvir isso, senti um arrepio percorrer meu corpo. Sr. Blackwood? Como você me chamou? Diante do olhar perigoso dele, cerrei os dentes. Marcos, eu errei. Sei que errei. Minha própria voz soou doce demais, e isso pareceu afetá-lo. Então, como pretende se desculpar? Olhei para ele sem reação, minha mente ainda confusa, e perguntei instintivamente: o que você quer? Marcos sorriu, satisfeito. Que tal segurar o celular com uma mão e com a outra me ajudar? Uau, isso ficou interessante. Ela não tem chance contra ele. Eu mesma não sabia como as coisas tinham chegado a esse ponto. Olhando para o rosto corado de Marcos e seu corpo definido, meu pensamento final, antes de apagar, foi apenas um: caralho, que delícia. Na manhã seguinte, ao ver Marcos deitado ao meu lado, meu cérebro finalmente voltou a funcionar. Assim que acordei, vi a tela de comentários cobrindo tudo. Caramba, garota, você se divertiu muito ontem à noite. A resistência do Sr. Blackwood é realmente impressionante. Depois de centenas de capítulos, finalmente vimos cenas mais intensas. As lembranças da noite anterior começaram a substituir os sonhos. Nem precisei checar para saber que meu rosto estava vermelho. Acordou? Bom dia, minha namorada. Recém-acordado, a voz de Marcos ainda estava rouca, mas extremamente sedutora. Sentindo a dor na parte inferior das costas, dei um beijo nele. A culpa é toda sua. Marcos riu baixo e começou a massagear minha cintura. A culpa é toda minha. O protagonista realmente parece diferente. Antes, ele já estaria tentando de novo. O lobo foi completamente domesticado. Ao ver os comentários reclamando, acabei rindo. O que foi? Balancei a cabeça e perguntei. Então você se apaixonou por mim à primeira vista? Lembrei que os comentários diziam isso sobre nossa entrevista. Marcos ergueu a sobrancelha, com um tom levemente ressentido. Parece que você não se lembra de mim. Olhei para ele surpresa, e encontrei seu olhar sorridente. Irmão Marcos? Perguntei incerta. Morei no interior até os 15 anos, e por ser mais baixa, era excluída pelas outras crianças. Naquela época, apenas o neto da vizinha vinha me visitar de vez em quando, e era o único que brincava comigo. Depois que a avó dele faleceu, nunca mais o vi. Então não o reconheci. Por que você não me contou antes? Meus olhos arderam, e dei um soco leve nele. Marcos riu e segurou minha mão, beijando-a. Ainda não é tarde. Então como você descobriu a conexão com o meu celular? Ao ouvir isso, ele ficou um pouco tenso, e seu sorriso mudou levemente. Foi minha avó. Na noite da sua entrevista, sonhei com ela. Ela reclamou que eu não estava te tratando bem e que, depois de tantos anos, ainda não tinha trazido você para casa. Então disse que fez um pequeno truque e conectou meus sentidos ao seu celular. Ao ouvir isso, peguei o celular de forma travessa e brinquei com ele, observando a reação de Marcos. Mas ele não demonstrou nada. Bobinha, enquanto estivermos juntos, essa conexão não funciona. Olhei ao redor e percebi que a tela de comentários havia desaparecido. É mesmo. Fiquei um pouco decepcionada. Já tinha me acostumado com aquilo. Era quase como ter um grupo de amigos. Marcos achou que eu estava chateada por perder o truque, e sorriu, dando um leve toque na minha cabeça. Seu marido pode te satisfazer sem isso. Envergonhada e irritada ao mesmo tempo, virei o rosto e o ignorei. Brincamos por um tempo antes de finalmente levantarmos. Marcos e eu registramos nosso casamento rapidamente. Ao contrário do que os comentários sugeriam, ele nunca tentou me prender. Só dizia isso quando eu realmente o irritava. Na noite em que oficializamos o casamento, sonhei com Margaret Blackwood. Ela acenava para mim com um sorriso gentil. Sophie, você finalmente se tornou minha nora. Aproveitei para perguntar algo que me intrigava. Vovó, aquelas telas de comentários, foram obra sua? Ela assentiu, com um ar misterioso. São pessoas de outro mundo. Vi que gostavam muito de você e do Marcos, então deixei você ouvir o que diziam. Não pude deixar de pensar que eles gostavam mais era das cenas intensas. Conversamos por muito tempo, e descobri que Marcos já gostava de mim desde a infância. Mesmo com os estudos exigentes, ele sempre encontrava um tempo para me visitar. Só perdemos contato quando ele foi para o exterior aos 18 anos. Sophie, vocês precisam cuidar um do outro e ficarem juntos. A protagonista e o protagonista devem ter um final feliz. As vozes foram desaparecendo aos poucos. Quando abri os olhos novamente, o quarto estava iluminado pela luz do dia. Olhei para Marcos ao meu lado e sorri. Vamos sim. Vamos ficar juntos por muito tempo. História paralela de Marcos. Nunca imaginei que, aos 27 anos, me encontraria em uma situação tão absurda. Quando Sophie mandou recebido no chat, eu estava recostado na cadeira de couro do escritório, tomando café. O polegar dela esfregou distraidamente a entrada de carregamento, e um arrepio elétrico subiu direto pela minha coluna. Bati o laptop com força, a cadeira rangendo com o movimento brusco. Já era a terceira vez naquela semana. Sempre que Sophie tocava no celular, meus sentidos entravam em completo caos. Sr. Blackwood?
Quando minha secretária abriu a porta, eu estava limpando apressadamente uma mancha na calça com um lenço. Pelo canto do olho, vi a tela do celular acender. A foto de perfil de Sophie piscava na barra de notificações. Aquela sensação estranha acompanhava cada toque dos dedos dela na tela, percorrendo minha coluna em um ritmo irregular. Naquele dia, fui embora para o apartamento 3 horas mais cedo e joguei o celular em uma tigela de vidro cheia de água gelada. Mas, mesmo vendo a tela piscar sob a água, acabei tirando o aparelho, como se estivesse possuído, passando o dedo pelo ícone do aplicativo que ela mais usava. Quando minhas costas bateram na borda da banheira, finalmente aceitei que aquilo não era imaginação. Sophie estava desabafando com a melhor amiga. Aquele robô sem alma está estranho de novo hoje. E a cada toque dela na tela, eu me encolhia contra os azulejos frios. A partir daquele dia, me tornei o chefe mais dedicado. Menos de 10 segundos depois de enviar, refaça a proposta. O recebido irritado dela me fazia segurar a mesa, tentando me recompor. Ela nunca saberia que minhas críticas nas reuniões eram apenas uma desculpa para fazê-la digitar mais algumas respostas. O vidro da copa refletia sua silhueta sorrindo com o celular na mão, a luz do sol iluminando as pontas do cabelo. Ela não percebia que seus gestos distraídos já tinham me feito sair de uma reunião importante mais de uma vez. O momento mais crítico foi no evento da empresa. A área das águas termais estava coberta por vapor, e através da névoa, vi Sophie entrar no vestiário com uma toalha. Meu celular vibrou no armário. Quando desbloqueei, vi a mensagem dela. Os abdominais do senhor. Blackwood são absurdos. O som da porta abrindo a fez-se virar. A toalha roçou o celular na prateleira. Minha cabeça encostou nos azulejos frios enquanto aquela sensação tomava conta de mim. Ela nunca soube que fiquei ali por muito tempo, esperando que voltasse para buscar o celular que havia esquecido. E então ela voltou. Andava na ponta dos pés entre os armários, as pernas claras sob a toalha. Prendi a respiração, escondido no canto, ouvindo-a murmurar. Estranho. Estava aqui. Quando finalmente tocou o celular, o dedo deslizou pela lente da câmera. O som da minha testa batendo na prateleira nos fez congelar. Observei pelo espelho, seus olhos arregalados antes de ela sair apressada. Naquela noite, tomei vários banhos frios, mas não consegui esquecer a sensação. Quando ela tocava o telefone, era como se me tocasse diretamente. Tudo saiu do controle no dia dos namorados. Ela estava no cubículo tentando usar uma nova capa de celular. Os botões estavam duros, e cada pressão fazia meu corpo reagir. Fiquei observando pelas câmeras, vendo sua expressão concentrada, até não aguentar mais. Fui até a garagem. Quando o vidro do carro desceu, ela pressionou longamente um botão, e a vibração contínua quase me fez perder o controle. Na noite em que decidi ser honesto, acendi velas diante da foto de Margaret. Lembrei das palavras dela. A pequena Mooney é sua destinada. Do lado de fora, a primeira neve caía. Sophie estava na sala de descanso, comendo algo escondido. Sophie. Enviei a mensagem e a vi se assustar na tela. Se tem coragem de brincar comigo, então pare de brincar com o telefone. O copo bateu na mesa. Tirei o relógio e o deixei de lado. Na câmera, ela estava curvada sobre a mesa, mexendo no celular, o cabelo caindo sobre os ombros. 10 anos. Antes eu levava dias para criar coragem de encostar nela. Agora, enlouquecia por gestos inconscientes. A caneta vazou tinta sobre o relatório. Quando tirei os óculos, vi uma notificação da amiga dela. O chefe hoje está irresistível. Cerrei os punhos. Sob o olhar assustado dela, levantei e tranquei a porta. As persianas se fecharam, e o cheiro cítrico tomou o ambiente. Ela recuou, derrubando uma caneca, manchando a roupa. Senhorita Miller. Apoiei as mãos na mesa, prendendo-a entre meus braços. Quer que eu te ensine a usar o celular direito? Marcos. A voz dela saiu baixa. Beijei a lágrima no canto do olho dela e configurei a senha do celular com minha data de nascimento. Quando o som de notificação sincronizou com meu coração, finalmente entendi. A maldição de que Margaret falava era apenas um amor que levou 10 anos para se encontrar. Fim, que Deus te abençoe.